Vou falar de um tema polêmico, e não é para pessoas frágeis, ou aquelas pessoas que querem enfeitar a vida, que acha que a vida é um conto de fadas, que está no mundinho da Disney. Vou falar para vocês, dinheiro é autoconfiança, dinheiro é respeito, dinheiro é poder. É isso, tá? A vida funciona assim. Se você tem dinheiro, se você tem status, se você tem isso, você consegue acessar alguns ambientes. Não só isso, obviamente, a gente vai falar sobre também contatos, tá? Contatos. Mas eu quero começar primeiramente falando sobre a autoconfiança que o dinheiro traz para você. O respeito. As pessoas, elas começam a te tratar diferente quando você começa a se vestir diferente, frequentar novos ambientes, trocar de carro, etc. Eu não sei como que é fora do Brasil, estou falando de uma experiência minha dentro do Brasil, porque a nossa cultura é diferente, que dá valor aos bens materiais que você tem e à forma que você vive. E aí que está um ponto que já começa, eu acredito que um erro da sociedade, né? Elas valorizam muito a forma como você está andando e ignoram o, tipo assim, o que você tem na conta. Claro que ninguém abre a conta para ficar mostrando, mas hoje eu vejo, né? Hoje, graças a Deus, através das nossas decisões dos últimos tempos aí, dos últimos anos, meses, é, venham acertando e o financeiro não vem sendo um problema. Na verdade, vem sendo a minha autoconfiança, que eu sempre estudei. Eu viciei em aprender sobre dinheiro. Estou viciado, né? Não é de hoje, não é de ontem, são anos. Tanto é que eu tenho um insight gravado na minha cabeça quando os meus primos falou. Eu tinha uns 20 anos, sei lá, 18 anos. Eles falavam assim: é impossível o Eri não se tornar uma pessoa milionária, porque ele só fala dinheiro, ele sabe cuidar do dinheiro, né? E naquela época eu lembro que eu era o que menos ganhava dinheiro. E talvez ainda seja. Mas por que que eles olham para mim e falam: putz, esse cara ele sabe cuidar do dinheiro? Porque do jeito que eu cuido do meu dinheiro, que não é de uma forma complexa, porém são decisões, e as decisões que eu tomo me fizeram acertar, e eu faço com que o dinheiro trabalhe para mim, que o dinheiro me sirva e não eu sirva ao dinheiro. Como existem pessoas que elas viciam em ganhar dinheiro, mas o dinheiro fica só para elas, sem que o dinheiro sirva a elas. Talvez seja porque algum trauma do passado, não sei, talvez no passado faltou, e hoje, quando tem a oportunidade de ter o dinheiro, essa pessoa recua, é avarenta, segura o dinheiro, não quer, o dinheiro não pode faltar, porque se eu deixar ele escapar aqui, ele não vai voltar. Esse tipo de pessoa, a única coisa que ela não entendeu é sobre a mentalidade milionária, né? Que é os segredos da mente milionária. Os segredos da mente milionária. Essa pessoa ainda continua na mentalidade de escassez, na mentalidade de pobreza, né? O dinheiro para ela, esse pedaço de papel aqui para ela, ela tem que estar vendo, ela tem que estar tocando, ela não pode deixar escapar. Enfim, e aí, através das decisões que eu tomei, alguns riscos, porque o que eu vejo muito as pessoas olhar para a minha vida atual, talvez desejar a minha conta bancária, e aí acaba que a hora que eu falo, ó, mas eu assumi esse risco, você está disposto a assumir esse risco? E aí a pessoa, não, mas aí não, né? Não sei o que. Eu falei, então, antes de você olhar para a vida do outro e falar, quero ter essa vida, você tem que falar, mano, eu tô disposto a correr esse risco? Eu tô disposto a pagar esse preço? Se acaso der merda, eu vou assumir, vai jogar no meu peito e falar, puta que pariu, eu assumo essa merda aqui. Você tá disposto? Se você não tá, né, disposto a talvez voltar a estaca zero, né, ou menos um, negativo, você tá disposto a esse tipo de desafio? Porque uma coisa é você falar da boca para fora, né? Ah, eu tô disposto, eu quero mudar de vida. Tá, mas o que que você faz? Né? O que que você faz? Na época, que foi na nossa pior fase, depois do casamento, porque o casamento é a ponta do iceberg. O que vem junto com o casamento, as responsabilidades de um casamento, é o que ninguém te conta. É o que ninguém te conta, e aí você vai descobrir sozinho. E aí, meio que cultural, né? O casal ou vai ter um filho, ou vai ter um pet logo no início do casamento. Por quê? Quer ter ali alguma coisinha, um bichinho, né? Não sei o quê. E aí decidimos ter um pet. Né? E o nosso gato, ele ficou doente por várias e várias vezes. Ele é doente, né? Ele depende de remédios fortes. E foi a fase que a gente teve que frequentar muito os hospitais veterinários. E aquilo ali levou nós, assim, para um poço sem fundo de, assim, de rasgar dinheiro, né? Para salvar a vida do nosso gatinho. E aí eu vejo o ciclo se repetindo. Eu vejo o ciclo se repetindo através das pessoas que eu conheço, dos meus amigos, dos colegas, enfim. E aí as pessoas entram e cometem esse mesmo erro, entram e cometem esse mesmo erro. Só que quando eu cheguei, 6 anos depois, né, de termos casado, eu olhei para o futuro e falei: se as coisas continuarem indo desse jeito, eu tô lascado. A minha autoconfiança estava abalada. Né? Por quê? Porque eu não tinha dinheiro.
Eu não tinha dinheiro, os cartões, né? Hoje tem cartão Black aqui, frente e verso. Mas os cartões estavam, assim, comprometidos, financeiramente falando, e eu não tinha como fugir. Eu poderia muito ter corrido atrás de pai, mãe, tio, tia. Poderia. Pedindo dinheiro emprestado. Só que eu decidi ser um pouco mais audacioso e falei para mim mesmo: eu vou gerar oportunidades. A oportunidade que você está esperando, você tem que criá-la. Você vai criar as suas próprias oportunidades. E eu tô fazendo. Esse vídeo serve como criação de oportunidade. Como assim? Algum louco na internet vai ver esse meu vídeo. Ele vai falar, cara, esse cara, ele fala uns negócios que é verdade, né? Existem as pessoas comuns que assistem vídeos, existem. Existem as pessoas tradicionais que estão ali para aprender, para consumir um conteúdo de que agrega valor, mas existem aquelas pessoas que já alcançaram outro patamar e sabe lá Deus pode entregar esse meu vídeo para essa pessoa e essa pessoa fala, caraca, esse piá aqui, esse cara, ele merece uma oportunidade, ele fala bem, ele tem uma boa oratória, ele tem uma boa linha de raciocínio, ele sabe falar frente às câmeras, ele sabe construir um cenário legal ali, uma estética legal para os vídeos, e aí talvez essa pessoa vai aparecer, vai assistir meu vídeo, vai me dar uma oportunidade, talvez para participar de alguma coisa maior, de algum projeto maior, né? Sei lá, mudar para São Paulo, mudar para sei lá na onde, para assumir juntamente um projeto. Isso é você gerar, criar sua própria oportunidade. E não ficar esperando que a oportunidade vá vir até bater aqui no seu portão, na sua porta, e vai falar, ô, você faz o quê? Ah, quero te dar uma oportunidade. Não, você tem que correr atrás, você tem que aparecer. Quantas e quantas pessoas no mundo, né? A gente olha aí, Cazé TV, Virgínia, John Vlogs, esses influencers aí, que não vou nem entrar no mérito no quesito, fugiu a palavra, de ter essas pessoas não têm nem credibilidade, né? Talvez por conta de se envolver com casa de aposta, etc. Eu não vou entrar nesse mérito, mas o mérito que eu quero entrar é talvez essas pessoas não tenham nem faculdades, como eu vi o Cazé falando, ele não tem faculdade, não tem faculdade de jornalismo, e ele é jornalista. Né? A Virgínia, influenciadora, o John Vlogs rodando o mundo aí de motorhome com a família da CIMED, enfim. Essas pessoas geraram a própria oportunidade, criaram a própria oportunidade. Ou seja, enquanto ninguém via eles, eles estavam lá criando conteúdos. Era 5 likes, 10 likes, é igual o que está acontecendo nesse vídeo aqui. Eu faço e faço e faço e faço todos os dias, com a intenção de criar a minha própria oportunidade. Porque através das oportunidades o dinheiro continua entrando, o dinheiro entrando, a autoconfiança sua em falar, cara, eu sou foda em fazer isso aqui que eu faço. Eu sou foda. Né? As pessoas, vai ter as pessoas que vão falar, cara, você não é ninguém, você é um merda. Vai falar. Mas aí a hora que você fala, tá bom, eu sou um merda, né? E você continua fazendo, daqui a pouco você vai subindo e o merda vai subindo, né? Enquanto, agora se você paralisa, o cara fala, mano, você é um merda, os seus conteúdos não é legal, não sei o que, e você continua fazendo, o que pode acontecer? Essa pessoa ela vai ficando para trás. Ou ela vai ter que engolir lá na frente se você não desistir. Ela vai ter que falar, caraca, aquele merdinha lá se tornou alguém, né? Alguém relevante. Agora, se você fica fragilizado, entra no modo de defensiva, no vitimismo, obviamente você vai acontecer o que essa pessoa está propagando para você, que você de fato é um merda, uma pessoa que desiste fácil, tá? Então, um insight que um amigo meu, que tem acesso a famílias multimilionárias aí do Brasil, ele falou para mim, Eri, você quer ser alguém, você quer os holofotes, você quer ser visto, cara, você precisa ter dinheiro. O dinheiro é o respeito. O dinheiro é o respeito. Aí você fica meio assim, poxa, né, mas na igreja eu não aprendi isso, né? Que é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E não, as pessoas estão invertendo essa frase para que caiba na realidade delas, para que elas como pessoas fracassadas que muitas das vezes não entendem o que está escrito ali dentro das escrituras, ela fica pregando para ela e para as outras pessoas que infelizmente não têm acesso a um conhecimento ou não conseguem entender a informação. E aí ela, realmente, melhor continuar sendo pobre. Realmente, melhor continuar sendo pobre. Só que quando chega na hora de ajudar o pobre, quem que eles buscam? Quem que eles vão atrás? É daquele rico, é daquela pessoa bem-sucedida que pode ajudar. Um pobre não pode ajudar outro pobre. Um quebrado não ajuda outro quebrado. Quem tem potencial, quem tem poder de ajudar, né, é uma pessoa que está num nível acima, que conseguiu ser bem-sucedida. É essa pessoa que consegue ajudar. E aí, eu volto lá no meu passado e vejo quando eu falei para mim e falei para minha esposa. Eu falei, eu quero ser bem-sucedido porque quando eu tiver condições eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas menos favorecidas. E, ultimamente, eu me pego fazendo o que eu me prometi.
Deus tem me tocado, me pedido frequentemente alguma parte para mim contribuir na obra dele, com certeza. E toda vez que ele me cobra, ele me lembra da frase que eu me falei para mim mesmo. Eu falei, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou, quando eu tiver condições, eu vou ajudar os mais necessitados, eu vou ajudar na tua obra, de acordo com a minha porção, né? Porque na época que eu tinha vontade de dar dinheiro, o Senhor me cobrava, eu falava, eu não vou dar porque vai faltar. Eu não tinha fé. Eu sabia que se eu desse, Deus ia prover, ele só queria minha obediência. Mas muitas das vezes eu neguei, eu não dei. Mas eu sempre falei, Senhor, me abençoa. Se o Senhor me abençoar, eu vou contribuir na sua obra. Por enquanto, eu não estou com condições de ajudar. Mas se o Senhor me der condições, um dia eu quero ajudar. Não quero ser o ajudado. Né? Naquela fase eu estava precisando ser ajudado, mas eu não tive coragem de abrir a boca para pedir para ninguém. Mas hoje eu consigo ser o que ajuda. E hoje eu conquistei a minha autoconfiança, né? Porque você olha para a conta, você vê dinheiro, você vê fartura, você olha para sua casa, você olha para sua rotina, você vê prosperidade, você vê benção, você vê paz, né? Você olha para o casamento, paz. Por quê? Primeiro que respeito tem que prevalecer desde sempre, comunicação, mas o dinheiro ajudou muito também. Porque se falta dinheiro, os dois precisam trabalhar que nem uns doidos para poder suprir algumas necessidades de casa. Se falta tempo para o casal, se o casal tem que trabalhar que nem doido, falta tempo, problemas financeiros entram, e aí os dois ficam desgastados emocionalmente. E aí quando tem dinheiro, quando você pode comer o que você tem vontade, quando você pode usar uma roupa que você tem vontade, comprar um tênis que você tem vontade, proporcionar alguma coisa para o casal que o casal tem vontade, isso traz tranquilidade, não tem motivos para brigas, né? Não tem motivos para as brigas. Então, a sua autoconfiança vai lá em cima. E aí, para a gente já encerrar esse vídeo, você quer ter autoconfiança? Crie as suas oportunidades, tá? Quantas vezes eu abri live para fazer leituras de livro e só tinha uma pessoa online? Só tinha uma, duas quando era muito, mas eu lia o livro inteiro. Não era por causa das pessoas, mas era por causa de mim. Se eu ficasse esperando pelas pessoas para me fazer as coisas, eu nunca teria avançado, tá? A autoconfiança é você gerar suas próprias oportunidades. E eu vejo os dois exemplos de pessoas que eu tenho ao meu redor que está na fase da vaca magra, eu percebo que a autoconfiança deles foi se esvaindo, foi indo por água abaixo, porém, eles estão esquecendo de fazer isso que eu acabei de falar. Gerar as oportunidades. Frequentar ambientes de pessoas que estejam prosperando para que você, mesmo na lona, você encontre com essas pessoas, talvez a palavra de uma pessoa que está avançando, ela vai te dar um insight que vai fazer você avançar, tá? Não se diminua, não se diminua, mantenha, tá? Mantenha. Enfim, é isso, tá? É isso. Agora eu tô tentando desbloquear um próximo nível de autoconfiança, aí eu tô fazendo contas, que será que eu troco de carro? Meu sonho é ter um Fusion Titânio. Meu sonho. Eu olho pro carro e falo, meu Deus, que carro maravilhoso. E aí eu olho pro meu carro, que não é um carro ruim, mas é um carro popular, né? Um Palio. É um Palio novinho, com poucas quilometragens, né? Um carro de segunda dono. Então é um carro que não me dá trabalho nenhum. E eu falo, será que eu preciso trocar? Aí minha esposa, a gente precisa de uma coisa mais confortável e tal. Só que, enfim, tô tentando desbloquear isso aí na minha cabeça. Por isso que, quando você estuda demais sobre fazer contas matemáticas, né, estudar um pouco sobre ego, sobre as pessoas, claro, elas te dão valor pelo que você tem, tudo mais. Só que para que você vai ficar querendo provar para as pessoas, né? Enfim, conheço pessoas que têm carrão, carrão, só que você olha para a conta bancária da pessoa, tá mais magra que a minha. Ou seja, até que ponto é interessante você mostrar para as pessoas que você está vencendo na vida, né? Só que entra um outro ponto que, como eu vivo não, mentira. Como eu quero viver de internet, só corrigindo a frase, né? Talvez o fato de eu demonstrar a capacidade financeira que eu tenho, subindo de nível, porque as pessoas não têm acesso à minha conta bancária, mas elas conseguem ver a minha vida, né? Através do meu carro, através da casa que eu vivo. Talvez isso faça com que seja o passo que eu preciso dar para minha vida para minha vida digital prosperar, alavancar, porque através disso eu vou conseguir mostrar o caminho que eu segui para prosperar, né, e tal. E aí eu vou vender um treinamento. Enfim, é isso. É isso. Mas eu também poderia estar vendendo um treinamento mesmo sem ter essas coisas, né? Como eu acompanho
algumas pessoas na internet que os caras têm dinheiro, mas não fica ostentando nada, simplesmente tem dinheiro. Que é, no meu caso, né? Você olha pra conta, tá gorda, tá rendendo lá os juros e tudo mais. Só que eu não fico ostentando o carrão. É isso. É confiança, né? Eu acho que eu tenho que desbloquear essa fase ainda de entrar num carro que eu mereço de fato, ou talvez isso seja uma decisão idiota. Não sei. Não sei. Tô nessa linha tênue. Preciso de um carrão? Pra quê? Pra que eu preciso de um carrão? Merecimento? Tá, merecimento. Tá? Ou eu posso ir para essa linha de enriquecer, de verdade, né? Ver a conta crescendo, fazendo decisões mais inteligentes. São duas linhas aí, uma linha tênue entre uma decisão e outra. Talvez eu precise conversar com pessoas que estão no nível de cima, para me entender essa decisão que eu tenho que tomar. Uma decisão besta, né? Uma decisão besta. Porque você tem o dinheiro para comprar, mas não quer comprar porque talvez essa não seja a decisão mais inteligente. Loucura, né? O mais comum é, vou comprar e vou financiar, eu quero que se lasque, o importante é caber na parcela, o importante é caber no tanto que eu aguento pagar. Só que essa decisão é a mais burra possível, porque você vai pagar 2, 3 carros em vista de um. Você não soma seguro, você não soma manutenção, as pessoas não somam isso. E é por isso que eu tô assim, ó, segurando para tomar uma decisão, porque é um carro mais caro, assim vai ser o dobro do valor do meu carro atual, com as manutenções mais caras, seguro mais caro, tudo mais caro. E aí que tá. Essa é a conta que eu tenho que fazer. Eu não posso ser burro, financeiramente falando, de tomar uma decisão sem colocar na ponta da caneta os imprevistos que isso pode acarretar. E aí hoje, o que é tranquilidade financeira, talvez num futuro, se acontecer algum imprevisto, torne-se um pesadelo financeiro, né? Então, por isso que eu tô pezinho no chão. Galera, acho que já faz quase um ano que eu tô nessa decisão. Quase um ano, tá? Isso é ter controle emocional financeiro. Você não tomar decisões no impulso. Não tomar decisões no impulso. Eu acho que é isso que gera autoconfiança na pessoa. Ela ser racional. Mesmo querendo algo, querendo muito algo, ela conseguir controlar aquilo e escolher o melhor momento. Ou talvez ignorar aquilo, falar, não, não é pra mim, não é o momento, vai chegar. É isso que eu venho fazer. Tamo junto demais, demais, demais. Falou, valeu. Ah, tá. Vou colocar aqui abaixo 2 livros sobre esse assunto do vídeo de hoje e a minha lista de fornecedor secreto. O que é a lista de fornecedor secreto para você que ficou até no final? Foi o que me fez ganhar dinheiro. Foi o que me fez ganhar dinheiro. Não só, tá? Não só, mas é o que me alavancou, é o que me vem trazendo conforto, é o que vem me trazendo conforto. Eu sou CLT e eu uso dos fornecedores de dentro da lista para comprar produtos para revender na minha cidade. Por quê? O segredo é compra mais barato, vende mais caro, compra mais barato, vende mais caro. E aí, lá dentro da lista você vai encontrar fornecedores de relógios, perfumes, eletrônicos, joias, bonés, óculos, roupa de grife, roupa de time, tênis, não sei se eu falei, mas enfim. São coisas que as pessoas usam no dia a dia. Imagina, você investir em perfume. A pessoa acabou um frasco, ela vai procurar quem? Vai procurar você de novo. Então você vai ter aquela rotatividade, aquele cliente vai estar sempre comprando de você. Tênis, a mesma coisa. A pessoa usa um ali por 2, 3, 6 meses, ela daqui a pouco ela está querendo renovar, né? Então tá tendo esse giro. Ela tá sempre comprando com você, camiseta, os relógios, né? O relógio é uma coisa durável, mas a pessoa gosta de colecionar. Então ali, dentro da minha lista, tem os fornecedores que eu validei com o meu próprio dinheiro, né? E já estão dentro do Brasil. Você só compra, entra em contato, compra com eles, mandam na sua casa, são fornecedores de confiança. E aí você vai ver a sua autoconfiança subindo. Fechou? Tamo junto, falou, valeu.